3. A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e você, um canal feito para você. Nós estamos aqui de volta, eu, professor Janilson, aqui ao lado do professor Heraldo, para comentarmos mais uma lição do nosso trimestre. Nós estamos estudando o trimestre A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós vamos estudar a 6ª lição, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Nós vamos discorrer sobre esse assunto. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. A nossa verdade prática, a nossa síntese prática diz o seguinte: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura que vai sustentar toda a nossa argumentação e que é base de toda a nossa lição, do comentário da revista, está em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e é complementado pelo texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e versículos 12, 13 e 14. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é chamados incircuncisão. O segundo tópico da nossa lição é estranhos ao concerto da promessa. E o terceiro tópico é sem esperança e sem Deus. Nós vamos discorrer sobre esse assunto. Portanto, convido você a ficar conosco. A condição dos gentios sem Deus. Essa é o nosso tema de hoje. E, professor Heraldo, só o tema de tudo isso que nós vamos estudar realmente o tema já é impactante, porque já vem falando da condição dos gentios sem Deus. Então a gente imagina, sem Deus já não é coisa tão boa assim, né? Mas é verdade. Mas o nosso comentarista, ele aponta aqui alguns pontos que nós vamos estudar na nossa lição, que mostram a real situação dos gentios sem Deus. Por que eles eram sem Deus? E é mais ou menos isso que será discutido aqui na nossa lição, não é isso, professor? É isso mesmo. E é interessante como Paulo vai fazer esse paralelo, né? Porque se a gente considerar o Antigo Testamento, da relação, no caso, entre gentios e judeus, existia essa diferença, né? Sim. Muito clara entre um povo que foi escolhido. Nós vamos estar tratando disso aqui também, e estava dentro ali dos pactos, vários pactos, Sim. né? Enquanto que os gentios não. E Paulo, de certa forma, faz uma correlação, inclusive hoje, porque essa questão da condição dos gentios sem Deus não mudou em relação àqueles que ainda não se converteram. Verdade. Essa que é a grande realidade. Então a lição ela vai fazer esse paralelo, essa correlação entre judeus e gentios no Antigo Testamento, entre quem é salvo e quem não é salvo hoje, já, digamos, dentro do contexto do Novo Testamento, né? Perfeito. Tópico 1 da lição, chamados incircuncisão. Professor Heraldo, nosso comentarista, ele vai apontando aqui que já é algo que Paulo mesmo aponta no nosso texto bíblico da lição. Paulo diz que os gentios, eles não só eram uma questão étnica, mas uma questão de estilo de vida mesmo. Quando ele trata a questão de vós eres gentios, ele sabe que os gentios não deixarão de ser gentios. Quem é de cidadão de Éfeso ou habitante da cidade de Éfeso vai continuar sendo. Mas ele está falando em termos do estilo de vida, né? Do estilo de vida greco-romano, que todos nós conhecemos, que a história mostra que não era nada fácil, né? E ele diz que eram gentios na carne, que eram incircuncisos, chamados também por aqueles que eram judeus, né? Pelos judeus, discriminados pelos judeus. Então isso tinha um sentido não só de estar distante de Deus, mas que de alguém que não tinha pacto com Deus. Parece que os judeus desprezavam eles justamente por isso. Diz que eles naquele tempo eram separados da comunidade de Israel, eram estranhos ao conselho da promessa, ou seja, eles não tinham nenhuma perspectiva de receber ou de fazer parte dessa promessa. E o Paulo aqui diz, o nosso comentarista explora
né, termina dizendo que eles eram sem esperança e sem Deus no mundo. Aí ele fecha toda a questão realmente de uma forma muito trágica, né? Porque sem Deus no mundo, então já sabe que a situação não poderia mudar, a não ser que houvesse uma intervenção de Deus ou que Deus houvesse um propósito muito claro para alcançá-lo, não é isso? Exatamente, né? Se ele tivesse que fechar a questão, ele diria, ou seja, sem Deus no mundo, né? Que piora a situação. Mas é uma lição fantástica essa, uma lição interessantíssima, sim. Todas são, claro, né? Mas a gente tem um tema importante, professor Nilson, e esse tópico 1 vai tratar de uma temática chamados incircuncisão, né? Chamados incircuncisão. Claro que a gente vai ver que aqui existem desdobramentos e implicações, né, quando se fala chamados incircuncisão. Sim. Primeiro a gente precisa fazer uma recuperação histórico-bíblico, né, na verdade, professor Janilson, para a gente entender esse tópico 1. Sim, perfeito. Porque no subtópico 1 vai tratar sobre o conceito de circuncisão. Perfeito. E aí nós gostaríamos de estar lendo aqui inicialmente 2 textos. Perfeito. Para nós entendermos esse processo, né, dentro da vida da escolha do povo de Israel, né? Perfeito. A gente deve lembrar que Deus ele fez alguns pactos com o povo de Israel. Só retroceder um pouco, quando a gente pega o capítulo 9 de Gênesis, nós vamos encontrar ali o chamado pacto noético, né? Sim, sim. Deus faz com Noé logo após o dilúvio, não é isso? Ele, no capítulo 9, lá no versículo de número 13, ele vai usar um emblema, uma imagem, né? Um símbolo, né? Que retrata esse acordo, né? Que pacto tem a ver com aliança, com acordo, né? E a gente vê que no Antigo Testamento, claramente, a gente vê que Deus é Deus dos pactos, né? Exatamente, né? E aí, professor Nilson, com Noé, ele vai trazer a imagem do arco-íris. Do arco-íris, né? Como lembrança. Como lembrança de que houve um dilúvio e que Deus nunca mais vai destruir a terra com água, né? Mas com fogo, como a Bíblia claramente fala sobre isso em outros textos. Mas o certo é que a circuncisão vai entrar dentro desse aspecto, né? De um simbolismo, de um pacto, agora não mais com Noé, é um pacto com Abraão, né? E a gente vai ver aqui, por exemplo, professor Nilson, no próprio livro de Gênesis, no capítulo de número 17, perfeito, versículo 10 a 14, o texto diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Veja que se trata aqui de uma cirurgia, física no órgão genital masculino. Perfeito. Não é isso? Ele era feito um corte tanto na horizontal quanto na vertical e se tirava o prepúcio, né? E diz assim: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Veja que lá com Noé foi o arco-íris, aqui com Abraão ele trata da aliança, do pacto, mas trazendo uma marca no corpo, né? Interessante. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro, no caso estrangeiro, né? De qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, como aliança perpétua. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, ele diz claramente aqui, né? Será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Veja que é uma coisa séria, né? Uma obrigatoriedade para todo homem, né? Até o escravo comprado. Até o escravo comprado. E aqui nesse texto fala, nasceu, então completou 8 dias de nascido, era circuncidado. E alguns devem pensar, professor Nilson, de repente, que essa regra era apenas para os que nasciam. Mas nós, quando a gente lê, por exemplo, Josué, capítulo 5, versículo de número 2 ao versículo 5, a gente vai entender que não eram apenas as crianças, sim, mas adultos também, né? Desde que se não tivesse, tinha que passar, né? Perfeitamente. Então o texto diz assim: nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote.
foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito haviam circuncidado, né? Então veja que era uma regra dentro desse pacto abraâmico, Sim. não apenas para os que nasciam, mas para quem era adulto, né? A gente vai ver aqui dentro dessa situação, né? E o subtópico 2 vai falar aqui, professor Nilson, a respeito do significado religioso dessa circuncisão. Sim. Né? Que é muito importante dentro do que nós estamos estudando aqui, né? Veja que aqui o pastor Douglas Batista, ele faz aqui de início uma observação dizendo assim: seu significado religioso apontava para a santificação. Agora é importante, professor Janilson, nós lembrarmos que quando o pastor Douglas diz que esse ato da circuncisão apontava para a santificação, não significava necessariamente que ao ser circuncidado automaticamente o judeu se tornava santo, sim, né? Se tornava legitimamente puro, né? Na verdade, quando ele fala que a circuncisão apontava para a santificação, era mais como um lembrete de que eles tinham feito um pacto, um acordo, uma aliança, né? Era um povo separado e precisavam buscar santificação. Não é que o corte, que a cirurgia automaticamente tornava um judeu santo e puro. Isso não era verdade, mas era um sinal, uma lembrança no corpo físico, né? Para que eles buscassem a pureza, até por conta, professor Anderson, de que a gente sabe que dentro desse contexto a nação de Israel ela foi muito assediada, sim, né? Sim. Pelo costume, pelos costumes éticos, morais, religiosos, espirituais, comportamentais dos povos, que estavam ali, né? Em Canaã, né? Em Canaã. Isso, e Deus havia avisado que eles iam enfrentar isso lá, né? Perfeitamente, né? Mesmo chegando à terra prometida, inclusive, né? Já havia recomendação em relação a isso. Então havia essa preocupação, né? E se nós olharmos nesse aspecto, não há nada de errado com relação a essa questão propriamente dita da circuncisão. O problema, professor Janilson, é que isso começou a se tornar um motivo de orgulho, né? Começou a perder o foco. Perdeu o foco, né? Esse é o grande problema. Começou a ser motivo de orgulho, perder o foco, se entrar no legalismo, né? Numa chamada falsa espiritualidade. E claro, eles começaram a se achar assim superiores, né? Os bambambãs, né? Os inatingíveis, né? Isso é um perigo que todos nós corremos, né? porque na prática a circuncisão ela era um símbolo religioso. Assim como você pertencer a uma determinada denominação, você tem um cartão de membro, você tem um cartão de membro, né? Toda uma questão envolvida fisicamente, visualmente, pode incorrer de repente nos levar a caminhar para o rumo de onde os judeus caminharam, que foi para o rumo do legalismo, da falsa espiritualidade, achando que pelo fato de pertencer a uma determinada denominação, isso por si só garante que você seja santo, puro, separado, ou esteja garantida a sua salvação, e não é verdade, né? Perfeito. Existia assim uma validade, porque visualmente era preciso externar, não é isso, professor Nilson? Mas Deus, na verdade, se preocupava com algo muito maior em relação apenas a essa questão física. Por que a gente fala isso? Porque o subtópico 3 vai tratar disso. Ele vai falar sobre a circuncisão do coração. Do coração. Né? E quando ele fala da questão da circuncisão do coração, é muito importante trazer isso à baila, porque o professor Janilson já fez lá uma introdução no início, lembrando que justamente por causa desse orgulho, né, de eles serem circuncidados, serem um povo escolhido, né, começou a haver ali uma espécie de, como o professor Janilson colocou, de vanglória, né, de presunção, e isso acabou desembocando, digamos assim, numa espécie de apartheid, né? De segregação racial, étnica, né? E os judeus passaram a pensar que eram melhores e tratar todo tipo de gentil como se fosse lixo, né? Como se fosse escória, né?
como se fossem pessoas marginalizadas e tratá-los com indiferença, com desdém e de forma absolutamente preconceituosa. Você vê isso, por exemplo, quando Sansão, lá em Juízes no capítulo 14, versículo 3, quando ele vai escolher uma mulher para casar, inclusive os pais deles o questionam, não tem mulher aqui em Israel, por que tu vai buscar uma esposa entre os filisteus, aqueles incircuncisos, né? Davi também falou mesmo. Davi falou a mesma coisa para Sansão, né? Para Golias. Desculpa, para Golias. Estou misturando aqui os personagens, mas falou para Golias, né, na batalha, disse: quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo, né? Então veja que a expressão circunciso, ela já tinha ganhado um sentido pejorativo muito pesado, né? Muito pesado, que acabava escondendo a falsa espiritualidade dos judeus e um preconceito velado, né, que estava ali, né, na relação entre judeus e gentios. Só que é interessante que Deus já começa a dar sinais do uso metafórico do termo circuncisão. Quando a gente olha, por exemplo, professor Janilson, textos como Deuteronômio, no capítulo de número 30, sim, no versículo de número 6, a gente vai ver claramente Deus já fazendo a mudança do sentido. Mudança não, revelando, porque na prática eu entendo que Deus iria fazer esse movimento de mostrar que a verdadeira circuncisão não era física. Não é isso? Era necessário físico, mas havia uma essência maior. Uma essência maior, muito mais importante. Como é o caso, né? O simples fato de você pertencer a uma denominação, né? Se colocar como, de repente, pentecostal, né? Pentecostal, tradicional. Enfim, essa é uma questão que para Deus não é tão relevante assim, né? Porque isso apenas é uma questão digamos assim, de agrupamento, e é questão de conveniências nossas, né? Então veja que lá em Deuteronômio 36, a Bíblia diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. O profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, também diz assim: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Note que a preocupação de Deus não é com o externo, é com o interno. Jeremias foi fundo aí, né? Muito, muito. Então note que Deus não está preocupado com essa circuncisão necessariamente que era feita no membro, no órgão genital masculino, né? Onde se tirava o prepúcio, né? Onde se fazia cirurgia e tirava o prepúcio. Perfeito. Claro que era um sinal, era importante, mas não era o mais importante. E Deus começa a mostrar que a preocupação dele não era necessariamente com esse corte feito no corpo, né? Mas com uma circuncisão necessária dentro do coração de cada um daqueles que realmente se convertem verdadeiramente a Ele e o queiram servir. E Paulo vai reforçar isso em Romanos 2:29, quando ele diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. Paulo fala, ele finaliza o versículo dizendo: cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Gálatas 6,15, ele vai fechar essa questão dizendo assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, na verdade, o verdadeiro objetivo de Deus, tanto para os judeus no Antigo Testamento, que eles não compreenderam de um certo tempo, começaram a confundir essas questões, que é muito comum acontecer, como o professor disse, nós também tropeçamos nisso, nós acabamos nos acomodando, com uma vida ritualística, de idas e vindas ao templo, de participações em eventos, em festas, em congressos, em momentos, e a gente vai levando a vida assim, e às vezes a gente vai perdendo a noção
e o verdadeiro sentido da nossa relação íntima de comunhão com Deus, né? Que é o que verdadeiramente Deus quer, né, professor? Perfeito, perfeito, professor Heraldo. E a gente vê essa mudança, como o senhor mostrou, é interessante, queridos, vocês que nos acompanham no canal, os irmãos, os professores, os alunos, perceber essa evolução do que Deus como ele vem tratando a circuncisão. De forma que o nosso subtópico aqui, 4 de a circuncisão na nova aliança, aí aqui já está caracterizado que ela é interior e não mais exterior, né? Então, tipo, Deus começa trazendo, como diz assim, não é isso exatamente que eu quero. Lá na frente eu vou mostrar a vocês qual é de fato a circuncisão que eu de fato quero. Corretamente, então a gente vai ver aqui Paulo, por exemplo, quando escreve em Gálatas, sim, no capítulo de número 5, porque aqui o subtópico 4 vai falar a circuncisão na nova aliança. Sim. Você vai ver que depois que o evangelho chega, não é isso? E muitos gentios, inclusive judeus, foram convertidos, houve esse problema, né, no seio da igreja, como resolver essa questão, né? O crente convertido vai precisar circuncidar ou não vai? Ou não vai, né? Como é que vai ficar essa questão? E é claro que Paulo tratou disso, né, com muita propriedade. Você vai ver aqui em Gálatas 5, 1 a 4, ele tratando disso, né? Ele vai tratar disso. Tem outro texto aqui que você pode ler em casa, que é Gálatas 6, versículo 11 a 15. Perfeito. Não vamos ler aqui, mas você pode ler em casa para acompanhar o texto, né? E aí nós vamos chegar lá em Atos, capítulo de número 15. Versículos de 1 aliás, o capítulo ali praticamente todo vai tratar disso, né? Mas inicialmente você vai ver que por conta desse problema ali trazido à baila no seio da igreja que estava ali, né? Porque gentios vinham chegando ao evangelho. Exatamente, foi necessário se realizar um concílio, né? O concílio de Jerusalém para, entre outras coisas, decidir a respeito dessas questões. Mas Paulo, ele era muito contundente, professor Janilson, em relação a essa questão, porque essa discussão foi muito forte no livro de Gálatas, né? Quando ele escreve o livro de Gálatas, ele procura tratar um pouco dessas questões, e a gente vai ter um versículo para fechar esse tópico 1, que é capítulo 5, versículo 12, que ele é muito emblemático, né? Havia uma pressão dos falsos mestres para que os novos convertidos se circuncidassem, né? Então, esses falsos mestres eram judeus, né? Eram judeus, insistindo perfeitamente. Você vai ver, por exemplo, essa questão muito levantada por ele antes de Gálatas. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente em Filipenses, capítulo de número 3, versículos 2 e 3, ele diz assim, no versículo 3, 2 ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. No versículo 3 ele diz: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele já começa pesado aqui, né? Aquela questão de confiar, eu tenho a marca e pronto. Perfeitamente. E aí nós vamos fechar esse tópico, professor Janilson, dando uma olhada no que o próprio Paulo escreve em Gálatas 5,12. Ele diz assim: quanto aos que vos andam inquietando, que eram justamente esses falsos mestres judaizantes, né? Ele diz assim: quanto aos que vos andam inquietando, eles queriam que os novos convertidos se circuncidassem. Ele diz: quem dera se eles próprios se mutilassem. Agora, interessante é que quando Paulo usa aqui essa palavra no grego, mutilar, a palavra ela não significa apenas mutilar, ela significa, professor Janilson, castrar. Como que decepado. Na linguagem que a gente usa popularmente, é capar, né? Capar. Paulo estava dizendo assim: eles estão insistindo para que vocês se circuncidem. Só um cortezinho? Corte, tira o prepúcio. Paulo, veja que Paulo está irritado. Às vezes você lê a Bíblia, você mas Paulo não vai estar assim tão raivoso, né, para falar isso. Não, Paulo desejou isso. Se eles pedem para que vocês se circuncidem, seria bom que eles perdessem
o próprio testículo. Eu não estou falando palavrão, não. Paulo falou disso aqui. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Usasse um terçado. Exatamente, e tirasse o próprio testículo, já que eles insistem que vocês se circuncidem, porque não tem validade nenhuma para Deus. Então que eles próprios vão e se mutilam. Se mutilar aqui é perder os próprios testículos, é cortar, é capar, é justamente extirpar, né, o próprio membro, né? Então veja que Paulo se preocupa com isso para mostrar que a verdadeira circuncisão ela não é física, né, mas ela é espiritual. Perfeito, bem colocado, professor Heraldo. E é bom fazer um adendo que o senhor disse que não era importante para Deus, mas aí o professor está se referindo ao novo pacto. No novo pacto não há necessidade de corte, de circuncisão. Obviamente que teve a sua importância no Antigo Testamento, como já foi colocado. Mas no novo pacto, hoje a circuncisão é uma circuncisão do coração, produzida pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Tópico 2 da lição: estranhos ao concerto da promessa. Quando Paulo usa a expressão estranho, ele está querendo mostrar definitivamente que os gentios não tinham nenhuma perspectiva, porque não conheciam as alianças, não conheciam o Deus verdadeiro. Então, eles estavam realmente completamente alienados de Deus, professor Heraldo. Então, o texto aqui, o nosso tópico 2, vai tratar, tentando mostrar a situação dos gentios, que era a nossa também, você pode contextualizar, que não conhecíamos o Evangelho, não conhecíamos a Cristo Jesus, né? Mas que Deus usou de graça e de misericórdia e nos aproximou a Ele, né? Então, Paulo vai mostrar isso, fazendo esse paralelo. Paulo primeiro quer apontar a situação dos judeus e mostrar, olha, vocês realmente, se não houvesse uma ação de Deus em prol de vocês estariam completamente perdidos, porque já estavam alienados de Deus. Na verdade, vocês nem tomariam o conhecimento de nada. É por isso que Paulo vai mais fundo nisso aí. É isso mesmo, né? Nós chegamos aqui a esse tópico 2 e trata estranhos ao concerto da promessa. O pastor Douglas Batista faz uma nota aqui nesse subtópico 1. Subtópico 1 fala sobre uma vida sem Cristo, né? Perfeito. E o pastor Douglas Batista, comentarista da revista, ele faz uma nota aqui dizendo assim: antes da regeneração, eles, no caso está se referindo aos gentios, né? Antes da regeneração, eles viviam imersos, mergulhados, né, no paganismo. E aí ele faz uma conclusão óbvia aqui, né, dizendo: e portanto, sem Cristo, se estavam no paganismo, não poderiam estar em Cristo. Quem está em Cristo não pode estar no paganismo, né? Perfeito. Então ele faz essa correlação de forma muito interessante. Isso, né? São excludentes, né? São excludentes, um exclui o outro. Correto. E aí vou lembrar, professor Janilson, que quando o pastor HDL ele faz um comentário sobre a carta aos Filipenses, os Filipenses não, lá as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, né? Ele e Tito também, né? Na verdade, são as cartas pastorais. Quando ele especificamente ele vai fazer um comentário sobre Tito, a carta de Tito, lembrar que Tito foi pastor em Creta, né? Sim. Em Creta. E Creta era uma ilha. Creta era uma ilha. E o pastor HDL faz uma colocação interessante. Ele diz assim: a ilha de Creta, a igreja lá em Creta, né? Ela era uma ilha de cristianismo, ele fala, cercada por um mar de paganismo. Claro que diretamente não tem a ver com a igreja de Éfeso, mas o contexto é o mesmo. Sim, sim. Não é isso? O background, o plano de fundo que a gente fala é o mesmo. Então ele fala claramente isso. A analogia é válida. A analogia ela é válida. Então era essa situação da igreja em Éfeso. Os efésios estavam imersos no paganismo e a igreja agora nascida, né, recém-nascida na cidade de Éfeso, ela estava assim, como uma ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Né? Essa era uma questão lógica. É claro, como eu estou falando, não tinha nenhuma relação diretamente com a igreja de Éfeso, a colocação do pastor HDL, mas digamos assim, esse contexto, né, cultural, histórico, religioso, ele era muito presente naquele momento, né? E professor, a gente pode até contextualizar hoje, porque nós somos cristãos cercados por um mundo por um mundanismo. Né? Mundanismo. E aí vem uma lembrança, porque
o pastor aqui vai dizer claramente que no paganismo estava sem Cristo, ou seja, e lá, ainda que a gente vai ver daqui a pouco no terceiro tópico, que eles viviam sem Deus, não significa que eles não tinham deuses falsos para adorar, né? Religiões, tinham até demais, né? Até demais, né? Então isso é para provar uma coisa que desmente, por exemplo, você já deve ter ouvido, né? Muitas pessoas dizerem, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Paulo está dizendo, não é verdade. Não é só Paulo, a Bíblia diz que não é verdade, não é? Eu vi uma vez uma citação de um anônimo dizendo assim, ora, se atalho fosse bom, não existia caminho. Não é isso? O pastor Ezequiel Soares certa vez disse assim, se você está servindo a um Jesus errado, há uma chance enorme de você chegar ao céu errado. O próprio Jesus, em João 14,6 disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ora, foi se muito está mergulhado, exclusivista. exatamente, se está mergulhado no paganismo, não pode viver para Cristo, ou vice-versa, né? Então veja que a situação dos gentios nesse cenário, ela era dramática. Por isso que o tópico 2 vai tratar deles como estranhos ao concerto da promessa, não é isso? Existia um chamado para o povo de Israel. É claro que a Bíblia, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que a partir do capítulo 12, por exemplo, de Gênesis, a partir da chamada de Abrão ainda, né, que depois foi se tornar Abraão, você nota que a Bíblia quase que por inteiro, né, quase que 100% da Bíblia vai tratar de desdobramentos pertinentes a Abraão, a família dele e ao povo que saiu dele, que foi a nação de Israel, até findar ali o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Quase que na sua inteireza, a Bíblia vai estar cuidando exatamente de Abraão e a sua descendência. Desdobramentos é verdade, mas é isso que vai estar envolvido. Pouca coisa vai ser tratada a respeito dos gentios, claro que vai ser, mas muito pouca coisa, pouquíssimas coisas vão ser tratadas a respeito dos gentios. Isso demonstra que os gentios de fato estavam à mercê, estavam marginalizados, né? Estavam fora de tudo isso que estava acontecendo de forma intensa. Claro que ainda que do ponto de vista do comportamento dos judeus, eles falharam muitas vezes, mas ainda assim os gentios estavam longe de todo esse envolvimento, né, que dizia respeito à nação de Israel, né? Perfeito. Então, veja, professor Nilson, eu comparo isso muito como se nós hoje, por exemplo, olhássemos uma situação, digamos, contemporânea. Sabe que hoje existem muitos meios que são usados dentro das redes sociais, né? Hoje as pessoas trabalham muito dentro de plataformas, né? Sim. E às vezes, por exemplo, você acessa facilmente uma e tem dificuldade em outras. E às vezes acontecem notícias, divulgações, não é isso? Às vezes acontece lançamento de coisas dentro de uma determinada plataforma, de uma específica plataforma, que não é a que eu acesso, não é isso? Então tudo que está sendo lançado naquela outra plataforma que eu, por alguma razão, não acesso, para mim é como se não existisse. Eu sei de tudo que está acontecendo aqui onde eu acesso, mas lá onde estão acontecendo coisas importantes, determinantes, né? Às vezes até que me dariam direito a alguma coisa, eu não estou nem sabendo, né? Eu sou como um cidadão de papel. Sim. Em que sentido? Sou cidadão apenas no papel, mas na prática não sou, porque eu não sei nem o que está acontecendo. Então era mais ou menos isso que acontecia em regra geral, metaforicamente falando, com os gentios, não é isso? Eles viviam uma vida aqui deles, que eles achavam que era uma vida normal, eles achavam que tudo estava em ordem, tudo estava direitinho, né? Mas como eles não tinham acesso a esses pactos, né? Que é o pacto, principalmente o pacto abraâmico, não é isso? O pacto mosaico e o pacto davídico, né? Que é por onde, digamos assim, Deus utilizava como vamos dizer assim, veículos de informação a respeito, inclusive da promessa da vinda do Messias. Perfeito. Principalmente, né? Para confirmar e reafirmar essa vinda do Messias, né? Era lá que Deus revelava isso. E é claro que o judeu que já tinha isso, já tinha dificuldade de viver para Deus, imagine quem não tinha ideia do que estava acontecendo. Então a situação dos gentios era essa, de estranhos ao concerto
da promessa, separados da comunidade de Israel, como diz aqui o subtópico 2, né? O pastor Douglas Batista vai dizer que a constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Agora, professor Nilson, não sei se o senhor quer colocar alguma questão aí, que a gente vai prosseguindo aqui, vai tratando disso aí também. Perfeito. Eu só queria aqui constatar o que o próprio nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, fala da questão da quantidade de deuses que haviam no paganismo. Então, os gentios estavam até muito confortáveis, satisfeitos com a sua quantidade de deuses. Quer dizer, se você fosse oferecer um deus para eles, eles diziam, nós não precisamos, nós já temos bastante aqui, já estamos bem fartos de deus. A questão é, como o senhor acabou de dizer, que aqueles deuses, por serem falsos, levariam eles a um destino falso, né? E aí Paulo chega apresentando de fato o Deus verdadeiro que se revelou com uma mensagem, né, e através do seu próprio filho, trazendo salvação. E a mensagem de Paulo, em muitos aspectos, era extremamente diferente de uma mensagem religiosa que eles conheciam. Por quê? Porque, por exemplo, a quantidade de sacrifícios dentro do paganismo era justamente porque os deuses eram muito cruéis, implacáveis, né, e não davam nenhuma perspectiva aos seus devotos. E aí Paulo chega com uma esperança, com uma mensagem de salvação, com uma esperança de eternidade, de ressurreição. Quer dizer, tudo isso é muito novo para eles. A palavra, o professor Anderson bem lembrou, a situação era tão dramática, por exemplo, que quando Paulo chega em Atenas, lá naquela situação lá do Areópago, Deus desconhecido, né, aquele episódio, é interessante porque, veja, a palavra Deus para um gentil, ateniense, né? Lá também, né? A palavra Deus era tão comum como a palavra homem é na nossa língua portuguesa. Ele fala, Deus. Deus aqui tem um monte, milhares, né? Então, por isso que Paulo usou de perspicácia, claro, na direção do Espírito Santo, né? Sim. Naquele episódio lá do Deus desconhecido, a poder ele ter acesso, né? A ter condições de falar a respeito do Deus verdadeiro. Mas você vê que a situação era realmente complicada. Agora é importante ressaltar, professor Nilson, que, é claro, eles estavam separados da comunidade de Israel, eram alienados aos pactos da promessa, né? Que é o subtópico 3, é claro que isso tudo acontecia, mas a gente não pode deixar de lembrar que, evidentemente, não é que Deus nunca falou com um gentil, não é que Deus nunca trouxe para si ou salvou um gentil no Antigo Testamento, não é verdade. Você vai ver, por exemplo, só para a gente estar fechando aqui, professor Nilson, quando a gente olha Mateus, a genealogia de Jesus, não é isso? Sim. A gente vai ver lá que pelo menos 3 nomes são colocados lá de forma muito clara, né? E que eram gentios, né? Que eram gentios. Você vai ver, por exemplo, lá o caso de Tamar, não é isso? A gente vai ver lá Raabe, né? Que é mencionado, olha, no versículo 3 tem Tamar, no versículo de número 5 vai aparecer quem? Ruth e Raabe e Ruth. Na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus, não é isso? Então, eles eram do povo gentil. E veja como Deus aí foi assim, queria marcar uma posição que poderia ser em outra genealogia, de qualquer outro gentil. Sim. Não, mas ele resolveu colocar na genealogia do Cristo. De Cristo. Colocou Tamar, que era cananeia, Raabe, que era de Jericó, e Ruth, que era moabita. Para você ter uma ideia como é que Deus, na verdade, nunca abandonou o gentil, mas eles não eram prioridade aqui. Nesse momento. Perfeito. Tópico 3 da lição. Sem esperança e sem Deus no mundo. Professor Heraldo, Paulo é muito categórico, diz que ele estava sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, era uma situação realmente lastimável, né? E aí, essa colocação de Paulo, como o senhor já explicou no tópico 2, poderia levar alguém a pensar que Deus nunca quis nada com os gentios, quando na verdade o senhor mostrou, apontando a genealogia de Jesus, que Deus tinha uma certa... tinha uma perspectiva para os gentios, mas até então estava com ele. Não era a prioridade de Deus, a prioridade de Deus era o povo de Israel, porque Deus traria o Messias. Mas a partir da vinda do Messias, aí Deus se volta para o mundo. Tanto prova que João diz que Jesus morreu pelo mundo, pelos homens, né? E uma coisa que é muito importante nós percebemos, apesar dessa situação dos gentios,
é que Deus começa justamente com um gentil, chamando Abraão. E a nossa leitura bíblica em classe vai apontar que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele nem era ainda um circuncidado, para marcar uma diferença entre judeus e gentios. Então, veja que Deus sempre teve um olhar para os gentios, entretanto ele guardou o seu plano com ele e não o tratou naquele momento, porque não era ainda a sua prioridade. A sua prioridade era o povo de Israel, era a descendência de Abraão, mas que Deus alcançaria o mundo e os gentios. Entretanto, como nós acabamos de tratar nos tópicos passados, sem que essa mensagem chegasse ao gentio, a situação dele realmente era sem muita perspectiva. Correto, né? Então vamos lá, a gente vai fechar aqui a lição com esse tópico 3, sem esperança, sem Deus, né? E nós temos 2 subtópicos, o 1, desprovido de esperança, e o 2, sem Deus no mundo, né? Lembrar que quando a Bíblia aqui e a lição tratam aqui dessa esperança, lembrar que dentro de um contexto que era o Antigo Testamento, né, ter esperança ou não ter esperança tinha tudo a ver com a questão relacionada aos pactos, né? Perfeito. Então, perfeito. Quando é tratado aqui que eles não tinham esperança, justamente porque não tinham esperança no Deus verdadeiro, porque a Bíblia, ao tratar de esperança no Antigo Testamento, ela apontava justamente para os pactos, né? Para alguém que tinha um pacto, que era a nação de Israel. E os gentios, obviamente, não tinham, né? Não tinham relação, como nós já vimos, nenhuma, eram estranhos a esses pactos, né? E não poderia ser diferente, porque como é que um gentil ou um grego vai ter a verdadeira esperança se muitos dele não acreditavam, por exemplo, professor Nilson, na vida além túmulo, né? Eles não acreditavam nessa vida pós a morte. Normalmente um deus grego era mais um deus de potência, né? Você vê que hoje... E que estava sempre irado. Sempre irado. Você vê que hoje filmes, por exemplo, são lançados, né? Nesses tempos agora, os cinemas retratando, né? Modernizando os antigos heróis e quadrinhos que nós conhecíamos, né? Mas hoje eles começam a filtrar esses conceitos de deuses gregos, né? A própria personagem, por exemplo, da Mulher Maravilha, ela faz uma correlação, por exemplo, com Diana, né? Com o templo de Diana, né? E uma série de questões aí. Então você vê que os deuses lá para o grego tinham essa questão. Mas o professor Janilson lembrou algo aqui importante, porque a nossa lição ela traz 2 textos na leitura bíblica em classe, né? Efésios, que é a carta que nós estamos estudando, mas ele faz um link com o livro que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, versículo 12 a 14, né? Então veja que o texto lá, quando Paulo escreve, diz assim: e fosse pai da circuncisão, que ele está tratando aqui de Abraão, né? E fosse pai da circuncisão. Esse "e fosse" é um acréscimo que ele está acrescentando. Você tem que ler o contexto aqui atrás, né? Mas vamos lá. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas, observe isso, mas que também, ele faz um acréscimo, né? Mas que também andam nas pisadas. Note, ele fala daquela fé. Eu tenho falado sobre a questão de pronomes demonstrativos, primeira, segunda e terceira pessoa. Qual é a primeira pessoa deste pronome demonstrativo? Esta fé. Se ele estivesse falando esta fé. A segunda pessoa seria essa fé. A terceira é aquela. Perfeito. Então, o esta é aqui perto, o essa mais ou menos perto, e aquela é mais longe. Então veja que quando Paulo fala, ele fala assim, mas também, que também andam nas pisadas daquela fé, ou seja, daquela fé quando Abraão foi chamado, né? Então ele diz assim, que teve o nosso pai Abraão, que tiveram olha interessante, na incircuncisão. Não parece assim um paradoxo? Claro que não é, mas não parece um paradoxo, professor Nilson, né? Abraão ter uma fé verdadeira sem ser ainda circuncidado. Quando ele era incircunciso. Quando ele era incircunciso. Não é da gente ficar um pouco assim perplexo, né, com o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que a verdadeira fé, inclusive Abraão é tomado como
pai daqueles que creem, né? Exatamente. O pai da fé, ele é chamado, no nosso meio, inclusive evangélico, é muito comum você falar do pai da fé, Abraão. Né? Só que nós não podemos esquecer que Paulo está dizendo que essa fé genuína, verdadeira, que foi imputada a ele por justiça, né? Que agradou a Deus em tudo, né? Essa fé foi gerada no coração de Abraão quando ele já era crente? Não. Quando ele já era judeu? Não. Quando ele era patriarca? Quando ele era não, um gentil. quando ele ainda era um gentil. Né? Veja como é que as coisas acontecem. Então, né? professor Heraldo, a questão da fé, ela está acima das etnias, então, né? Sim, a fé não tem essa relação. Ela não tem essa fronteira, né? Não tem essa fronteira, né? Não tem essa fronteira. E aí o versículo 13 vai dizer: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Veja que ainda não existia lei quando ele foi chamado a ser circuncidado e respondeu com uma fé verdadeira, né? Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Note que a questão da lei, ela é posterior e ela é apenas, digamos, professor Nilson, um fator didático, pedagógico que Deus utiliza para fixar a sua vontade, para que nós aprendamos qual é a vontade de Deus. A lei é para isso. E Paulo trabalha isso em Gálatas, né? Mostrando esse papel pedagógico. Mas o mais importante de tudo é a fé, que ela está antes da lei, acima da lei e posterior à lei. E é disso que Paulo está tratando aqui, quando ele trata da fé verdadeira, que foi a fé de Abraão, que surgiu nele, no coração dele, quando ele ainda era um gentil, né? Então, essa lição ela é fantástica por nos trazer algumas aplicações confrontativas, professor Nilson, para que a gente entenda que a nossa vida de legalidade, né, cerimonialista, né, os costumes que nós temos, não há nenhum problema nós irmos ao templo, né? Se quiser ir todo dia, vá. Se quiser participar de todos os eventos, participe, mas não esqueça, nunca se esqueça que a verdadeira coisa que importa para Deus é um coração sincero, um coração verdadeiro, né? Perfeito, professora. E essa situação aqui dos gentios, para nós finalizarmos aqui esse tópico, né, e caminharmos para a nossa conclusão, ele começa mostrando, professor Heraldo, que Deus tinha essa perspectiva com os gentios, tanto próprio que chamou Abraão ainda quando ele era um gentil, né, e o transformou num crente, né? Isso é basicamente o que Deus faz conosco, nos chama do mundo e nos faz igrejas. E quando nós somos igreja, porque a gente só consegue perceber o nosso estado quando nós somos agora crentes, igreja de Jesus, que a gente olha para o nosso passado, e possivelmente quando Paulo falou isso, os irmãos da cidade de Éfeso começaram a olhar para o seu passado, e aí eles começaram a enxergar coisa que antes, porque a pessoa lá no estado de estar não percebe o seu estado, a sua situação. É necessário que alguém o avise, o diga, o alerte, né? E aí quando a pessoa se converte ao evangelho, é que ela olha para o seu passado e diz: eu não imaginava que eu estava nessa situação. E é importante ressaltar, professor Wilson, que esse entendimento ele não vem automático. Deus não dá automático. Sim. Se converteu, Deus automático. Não, isso vem através da convivência, do ensino. Do ensino, né? da palavra. Da palavra, né? A vivência, a pessoa vai sendo confrontada e vai comparando, né? Interessante como é que eu estava, não tinha ideia, né? E a palavra vai servindo para essa pessoa como um espelho, né? Mostrando seus erros, seus defeitos, confrontando. E tem um efeito bem prático, porque a gente se agarra àquilo que de fato, não, agora eu tenho uma perspectiva, uma esperança, uma fé, né? Uma certeza de eternidade, de salvação. Então a gente se agarra àquilo que antes nós não tínhamos, que fica bem claro através da exposição da palavra de Deus. Só para de repente finalizar aqui, professor Anderson, lembrar que a gente tinha uma ideia muito vaga de Deus, né? Você vê que as pessoas hoje, quando falam de Deus. É difícil você ouvir alguém falar sobre Jesus, porque quando você fala de Jesus, você está falando de uma intimidade. Você especifica, né? Você especifica, porque é Ele quem veio, né? Então, quando a pessoa tem intimidade com Jesus, é diferente.
ele não fica andando em rodopios, né? Porque ainda que aconteçam problemas, dificuldades, né? Adversidades, a pessoa tem um pé, né, na rocha, né? Um coração mais equilibrado, uma mente mais equilibrada. É claro que nós não somos inatingíveis, né? Sim. Mas a concepção da vida, das coisas e de que forma eu vou agir, como eu vou reagir, que atitude tomar, como tomar, né? Tudo perpassa agora, né? Por um outro crivo que antes não passava, né? Perfeito, professor Heraldo. E isso é muito significativo para nós. Então veja que quando Paulo aqui expõe isso aos gentios, imagina o quanto isso falou à consciência deles. O quanto isso falou à consciência deles. Mas o nosso comentarista, ele diz aqui, em um dos seus parágrafos aqui, no tópico 13, ele diz assim: embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos, como o Senhor colocou, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. E olha, professor Heraldo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, uma pessoa sem esperança, ela tende a desistir da vida e desvalorizar a própria vida. Veja como o cristianismo, ele nos leva a uma valorização da vida, porque entendemos que Deus agora nos deu vida verdadeira em Cristo Jesus. E aqui, no final do parágrafo aqui do nosso tópico, o nosso comentarista traz outra colocação, que ele diz assim: entretanto, ele diz assim, que depois dele, voltando aqui, ele diz aqui: trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Ele diz assim: entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. E aí ele cita aqui, coloca como referência João 7:17:3, que ali vai dizer que ali vai falar da essência do Evangelho: conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, que é o enviado de Deus. Isso é significativo, porque o senhor falou agora há pouco dessa palavra diluída Deus, usada por muita gente, porque até os orientais usam Deus. Mas qual é o Deus dos orientais? A energia. Veja como uma coisa é bastante diluída, né? Não há assim uma personificação. E se não há personificação, não há intimidade, não há proximidade. Não há relação. Perfeito. Se eu queria completar alguma coisa? Certinho. Perfeito. Então aqui a nossa conclusão, queridos. O nosso comentarista diz assim: noutro tempo éramos. Veja que ele não vai buscar o texto de Paulo, que Paulo diz: vós eres gentios na carne. Agora ele se volta para nós, ele quer concluir em nós, dizendo: noutro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Aí diz assim: alienados ao conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, essa mudança de chave que o Senhor fala, que é magnífico, né? A magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou em nós um único e verdadeiro Deus. E aí ele faz aqui uma doxologia, ele termina com uma doxologia: bendito seja o santo nome para sempre. Então, se você gostou desse comentário, convidamos a você a se inscrever no canal e que você dê o seu like, aí isso nos ajuda e faz com que o vídeo ganhe uma certa proporção e possa alcançar a outros também com o ensino da palavra de Deus. Lembramos que você também acione aí o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você será avisado. Professor Heraldo. Muito bem, compartilhe sim esse vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, ajude a divulgar esse conteúdo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.